Você é trabalhador, sofreu um acidente e ficou com uma sequela? Então esse vídeo é para você, para te ajudar. Eu sou a doutora Viviane Calanco, especialista no direito trabalhista e previdenciário em casos que envolvem acidente, no trabalho ou fora do trabalho. Estou aqui para responder essas perguntas, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar antenado sobre os seus direitos. Vamos lá, Helena? Sim. Sofri um acidente de trabalho, mas a empresa não abriu o CAT e me pagou para ficar 4 meses em casa. Como fico no INSS? Bom, tá tudo errado, né? Você deveria ter recebido 15 dias pela empresa e afastado a partir do 16º dia pelo INSS, mas não tem problema. Se você se recuperou e voltou a trabalhar, ok. Se você não se recuperou totalmente e ficou com uma sequela, mesmo não tendo se afastado pelo INSS, você pode pedir o auxílio acidente, que é a indenização do INSS, até você se aposentar. Mesmo que seu acidente tenha sido muito grave e você não consiga mais se recuperar, cabe também a aposentadoria por invalidez. Então, mesmo a empresa não tendo aberto a CAT, você mantém os seus direitos lá no INSS. Sofri um acidente de trabalho, a empresa me pagou 6 meses para ficar em casa me recuperando. Ela pode fazer isso? Não pode. A empresa deveria ter aberto o CAT, comunicado os órgãos competentes, pago os 15 primeiros dias e você se afastaria pelo INSS. Além disso, você teria estabilidade de 12 meses após a alta do INSS, fundo de garantia durante todo o seu afastamento e direito a várias indenizações, como danos morais, danos estéticos, dano existencial, pensão mensal vitalícia. Basta avaliar como aconteceu o seu acidente, se teve responsabilidade da empresa ou se a sua atividade era de risco. Mas não se preocupe, mesmo que a empresa não tenha aberto a CAT e que tenha pago para você ficar em casa, o que é errado, repito aqui, você tem seus direitos trabalhistas e pode lutar por eles na Justiça do Trabalho. Mas eu tenho direitos no INSS, mesmo meu empregador me pagando para ficar em casa após o acidente? Sim, mesmo você tendo sofrido um acidente de trabalho e o seu empregador te mantendo em casa, de certa forma buscando evitar a sua estabilidade, que na verdade não tem como evitar desde que sejam feitas as provas necessárias, você mantém seus direitos no INSS. Sofri um acidente de moto indo para o meu trabalho e fiquei afastado 8 meses pelo INSS. Quais os meus direitos? Bom, você sofreu um acidente de percurso, de trajeto para o trabalho, então seu empregador deve ter aberto a CAT, você se afastou a partir do 16º dia pelo INSS por auxílio doença acidentário B91 e quando você teve alta, se você ficou com uma sequela que realmente reduz a sua capacidade de trabalho na sua atividade habitual, você pode ter direito ao auxílio acidente. Além disso, se o seu acidente foi grave, você precisa mudar de função, você pode ter direito à reabilitação profissional pelo INSS, ao curso profissionalizante, às próteses, órteses, caso seja necessário. Por fim, se o seu acidente foi grave a ponto de você não conseguir mais trabalhar, a aposentadoria por invalidez pelo INSS. Mas no seu caso, pelo que eu entendi, você ficou afastado 8 meses e voltou a trabalhar. Então fique atento que você tem direito a 1 ano de estabilidade, 12 meses de estabilidade pelo seu empregador a partir dessa alta do INSS, ok? E além disso, fundo de garantia pelo seu empregador durante esses 8 meses que você ficou afastado. Fiquei desempregada e na semana seguinte sofri um acidente de moto e fiquei com sequela. Não importa, você estava no período de graça. Você comentou comigo que você ficou desempregado e na semana seguinte sofreu um acidente e ficou com sequela. Você tem cobertura do INSS tanto para o auxílio doença como para o auxílio acidente se você ficar com sequela. Agora fique atento porque muitos clientes têm a dúvida: doutora, mas eu vou receber o seguro-desemprego. E aí, qual que é mais vantajoso? A gente tem que avaliar caso a caso, mas mesmo que a sua incapacidade permaneça após o seguro-desemprego, dê entrada no seu auxílio doença porque você tem direito. Estou desempregado há 11 meses e sofri um acidente. Será que consigo algo no INSS? Consegue sim. Você teve um registro em carteira, ficou desempregado há 11 meses, sofreu um acidente. Você ainda está no período de graça do INSS. Então procure o INSS, se afaste por auxílio doença, caso você tenha uma incapacidade. E depois da alta do INSS, ainda você pode ter direito ao auxílio acidente. Exatamente por você ainda ter cobertura pelo INSS. Então, se ficar uma sequela que reduz a sua capacidade para a última função que você exerceu enquanto estava empregado,
você pode ter direito a essa indenização pelo INSS também. Sofri acidente de trabalho como tratorista em 2020 e fiquei com uma sequela na perna. Não dobro mais meu joelho. Ok, você sofreu um acidente de trabalho como tratorista, ficou com uma sequela grave, porque como tratorista você precisa do movimento ali do membro inferior da perna, você vai ter dificuldade de voltar a trabalhar com certeza. Muitas vezes até vai precisar mudar de função. Então você tem direito pelo INSS, auxílio doença enquanto se recupera, auxílio acidente por essa sequela que você ficou e reabilitação profissional se você precisar mudar de função, precisar aprender uma nova função. Além disso, lá com relação ao seu empregador, dependendo de como foi seu acidente, se o empregador teve alguma responsabilidade, se faltou treinamento, se faltou EPI, ou se era uma atividade de risco, dependendo da sua sequela, você pode ter direito à indenização por danos morais, danos estéticos, danos existenciais, pensão mensal vitalícia, considerando essa sua sequela no joelho, e, além disso, fundo de garantia durante o seu afastamento e estabilidade de 12 meses após a alta do INSS. Sofri um acidente quando eu era fichado, não consegui outro emprego e abri uma MEI. Tenho direito à indenização por sequela? Bom, você era registrado em carteira, sofreu um acidente, ficou desempregado. Muitas vezes meus clientes ficam desempregados exatamente por causa da sequela, porque não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho. Isso é muito comum, mais do que vocês imaginam. Então você tem direito sim. Não importa que depois disso, depois do desemprego, você tenha aberto uma MEI. O que vai importar sempre é a data do acidente. Se na data do acidente você era fichado, registrado em carteira, sofreu acidente, ficou com uma sequela e isso atrapalha a sua função habitual lá da época do acidente, mesmo você abrindo a MEI depois, você tem como pedir sim o auxílio acidente. Sofri um acidente de moto há mais de 5 anos e fiquei com sequela. Ainda dá tempo de receber indenização? Pelo INSS vai depender se você tinha registro em carteira nesse acidente de moto lá atrás ou se você estava com cobertura pelo INSS, por exemplo, no período de graça, se você tinha acabado de ficar desempregado nos últimos 12 meses ou, dependendo do caso, até 24 a 36 meses. Então, você tinha registro em carteira na época do acidente de moto, sofreu acidente, ficou com sequela que realmente atrapalha o seu trabalho lá daquela época, que reduziu realmente a sua capacidade, aí você pode ter direito sim à indenização pelo INSS e aos atrasados desses últimos 5 anos. Fiquei com sequela do acidente e quero aposentar. Pessoal, atenção! Auxílio acidente não é igual a aposentadoria. Se você sofreu esse acidente registrado em carteira no período de graça, ficou com uma sequela que reduz a sua capacidade, ou seja, precisou mudar de função ou voltou a trabalhar na mesma função, mas não consegue trabalhar direito, tem dificuldade, menor produtividade, dor, enfim, uma limitação de verdade, auxílio acidente. Se você ficou totalmente incapacitado após esse acidente, não consegue mais realmente trabalhar, a aposentadoria por invalidez. Então, é totalmente diferente auxílio acidente de aposentadoria por invalidez, ok? Essa é a dúvida de muitos clientes nossos, então tem que ficar bem claro. Além disso, a pessoa que recebe auxílio acidente, ela pode complementar a sua renda. Então, ela pode continuar trabalhando e receber auxílio acidente pelo INSS. A pessoa que aposenta por invalidez, ela não pode mais trabalhar, ok? Doutora, chegou mais uma pergunta, posso fazer? Claro. Posso receber auxílio acidente junto com a aposentadoria por invalidez? Não pode. O auxílio acidente ele é pago da alta do INSS do auxílio doença até você se aposentar. Qualquer aposentadoria hoje em dia corta o benefício de auxílio acidente, mas a dica valiosa, o auxílio acidente ele entra na base de cálculo para aumentar a sua aposentadoria lá na frente. Gostou desse conteúdo? Mas ainda assim eu não respondi a sua pergunta, então comenta aqui a sua pergunta, que na semana que vem eu vou estar gravando para você, para poder esclarecer a sua dúvida. Vou agradecer agora a nossa estagiária de Direito, a Helena, que está aqui contribuindo aqui para o canal. Agradeço a participação de vocês e levem esse conteúdo para o máximo de trabalhadores que precisam saber dessas informações.